Olá a todas e todos, sejam bem-vindos de volta à nossa série de exemplos resolvidos do livro do Halliday e Resnick, 10ª edição, Fundamentos da Física, volume 1, Mecânica. Estamos no capítulo 9, capítulo sobre centro de massa e momento linear. Vamos começar pelo exemplo 1. São 9 exemplos, então prepare-se, pega um cafezinho, pega um chazinho, porque vai demorar. Mas vamos lá. Exemplo 1. 3 partículas de massa M1, de massas M1, M2 e M3, cada um com seus valores, formam um triângulo equilátero de lado A igual a 140 centímetros. Está aqui na figura. Qual é a localização do centro de massa desse sistema? Bom, se nós estivéssemos falando, ele já até mostra mais ou menos onde está aqui na figura. Os exemplos do Halliday não são muito bons porque eles meio que dão a resposta muito rápido. Não dá uma chance para a gente fazer sozinho. Mas eu coloquei a figura mesmo assim para a gente ter uma noção de como que as massas estão formadas aqui. Né? Precisa disso, né, para poder. Ele mostra aqui, ó, são três massas dispostas num triângulo equilátero. O certo seria você montar o seu próprio triângulo com essa condição de que o lado entre eles é 140 centímetros. E aí você monta os eixos como quiser. Ele escolheu colocar o eixo em cima da massa mais leve, M1. Você poderia ter colocado em cima da massa M2 ou da massa M3 a origem dos eixos. E ele orientou o eixo X do seu sistema de coordenadas em cima de um dos lados do triângulo. Também não tem obrigação nenhuma de fazer isso. Aliás, você poderia colocar o sistema em qualquer lugar. Aqui, ele pergunta qual a localização do centro de massa. É óbvio que essa localização depende de como montou o eixo. Então, repare que o enunciado é bem curto se ele quisesse ser completo. Um professor, numa prova, se ele quisesse dar esse enunciado do jeito que está aqui, ele teria, obviamente, que omitir a resposta, mas ele teria que dar o gráfico, porque ele não falou as coordenadas, e você precisa das coordenadas das massas. Então, qual que é a definição do centro de massa? Caneta errada. Posição do centro de massa, R do centro de massa, é igual a 1 sobre a massa total, que multiplica o somatório de cada uma, I igual a 1 até 3, que são 3, de cada uma das massas MI, então I é 1, 2 ou 3, vezes a posição vetorial. Tem duas formas de fazer, como soma não importa a ordem, então eu posso ou escrever as 3 posições na forma de vetor e montar a soma de vetores multiplicando pela massa, ou eu posso calcular o x do centro de massa de cada um separado, né? Ou eu posso fazer assim, como é só num plano, eu posso dizer que a coordenada x do centro de massa é 1 sobre a massa total, somatório, eu não vou escrever o i aqui porque não precisa, de mi xi e y do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total, somatório de mi yi. Então eu posso fazer assim e depois unir os dois, porque se esse aqui é o vetor, então na verdade isso daqui é x do centro de massa na direção y mais y do centro de massa na direção j. Eu posso ou calcular de uma vez ou calcular separado com as coordenadas. Eu vou calcular de uma vez, mas de qualquer forma esse primeiro passo que eu vou fazer em vermelho você teria que fazer qualquer que fosse a situação. Nós precisamos das coordenadas de cada um dos corpos. Então, seguindo a forma como ele montou aqui, o corpo 1 de massa M1 está no 0, 0, portanto a posição dele é simplesmente 0. Seria 0i mais 0j, mas como eu já expliquei para vocês várias vezes, 0 é 0. Depois, R2 está aqui,
ele tem coordenada x igual ao lado A, eu vou manter como A, e coordenada y 0, porque ele escolheu o eixo x na direção desse lado aqui. Então, seria A, que é o tamanho do lado do triângulo, vezes I, não é aceleração, é o tamanho do lado do triângulo. AI mais 0J, que é simplesmente AI. E por fim, R3, que é a posição da terceira massa. Agora, essa a gente vai ter que pensar um pouco. Por quê? Eu não sei quem são as coordenadas, né? Ó, se eu puxar para cá, é óbvio, eu estou tentando saber as coordenadas, é óbvio que eu não sei quem são as coordenadas. Aqui, como o triângulo é equilátero, vai dar bem no meio, com certeza. Mas e aqui, vai dar onde? A resposta está no ângulo. Vocês lembrarem que um triângulo equilátero tem ângulos internos de 60 graus. Então, o lado de cá, que é o lado com o ângulo, vai ser A cosseno de 60. E o lado de cá vai ser A seno de 60. Bom, quem é R3? R3 é, na direção x, A cosseno de 60 e mais A seno de 60 J. Ou escrevi θ, é 60. Seno de 60 J. Portanto, cosseno de 60 é meio, então aqui embaixo é A sobre 2i, mais seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então aqui fica raiz de 3A sobre 2J. Se eu colocar A sobre 2 em evidência dos dois, a gente chega aqui, R3 é igual a A sobre 2, que multiplica I mais raiz de 3J. Então, agora que nós temos os três vetores, você escolhe o que você vai fazer primeiro. Você vai calcular separado x e y e depois juntar para formar o R, ou eu vou calcular direto? Eu vou calcular direto, para mostrar para vocês como é, porque minha experiência de professor me diz que você vai tentar calcular separado, porque parece mais simples, mas a dificuldade é exatamente a mesma. Então, para te incentivar a pensar de forma vetorial, eu vou calcular tudo junto. Como que fica? Vou puxar um pouco mais para cá. Fica assim. R do centro de massa é igual a 1 sobre a massa total, que a gente pode substituir no final, não precisa pôr agora, que multiplica M1, R1, mais M2, R2, mais M3, R3. Então, 1 sobre a massa total. M1, R1. Então, a massa 1 vezes 0. Massa 1 vezes 0. Mais M2, R2. Então, M2 vezes R2. Isso dá M2 a J. Mais, de novo, M3, R3. E R3 está escrito aqui. Eu já vou escrever IJ, eu vou escrever separado de novo do jeito que está aqui, porque é necessário. Então fica assim, ó, M3A sobre 2 I mais M3A sobre 2 raiz de 3 J. Vamos juntar I com I, J com J. Esse termo some, esse tem J e esse também, e esse aqui tem I sozinho. Então fica M3A sobre 2I mais vamos colocar A em evidência? Colocar A em evidência. Fica a A e o J, mas o J eu coloco depois. Fica M2 desse termo. E do lado de cá fica mais M3
raiz de 3 sobre 2, tudo isso na direção J. Então agora é só colocar valores. E eu vou fazer isso aqui em cima. Posição do centro de massa vetorial. E se você fez separado, fica claro que esse cara aqui é a coordenada x e esse aqui é a coordenada y. Dá na mesma. Quem é a massa total? Vamos calcular? Vou calcular aqui embaixo. Ó. Quem é a massa total? As massas são 1,2, 2,5, opa, não precisa arriscar, e 3,4, nessa ordem. Portanto, a massa total é a soma das três. Isso aqui dá 5, 9, 10, 11. Vai 1, 2 com 2, 4, com 3, 7. 7,1 quilogramas. Bom, volta para cá. O lado é 140 centímetros. É tudo que a gente precisa agora. Então, volta aqui. 1 sobre a massa total. Então, é 1 sobre 7,1. Que multiplica. Quem é essa massa aqui mesmo? M1 sumiu. Né? Essa massa aqui ficou meio estranho na minha anotação. Vamos arrumar. Ela é M2, ó. Não, mentira. Ela é M3. Isso aqui é um 3. Tá. Minha letra ficou pequena até para mim mesmo. Isso aqui é M3. M2 está aqui dentro. Então fica M3, que é 3,4 kg, vezes A, que é 140. Pode pôr em centímetros, não tem problema. Se você usar tudo em centímetros, o centro de massa vai dar em centímetros também. Isso aqui na direção I, mais A, que é 140, que multiplica M2, e M2 é 2,5, mais M3, que é 3,4, vezes raiz de 3 sobre 2, que eu vou usar o da calculadora. Tudo isso aqui, J. Ok? Então agora, calculadoras na mão, deixa o 7,1 ali embaixo da massa total, e a gente vai calcular só o que está aqui dentro do colchete. Então, primeiro, essa parte aqui. O resultado vai ter dois algarismos significativos. Então, 3,4 vezes 140 dividido por 2, que é 70. Isso dá 238. Então, dá 2,38 vezes 10 a 2. Por que eu escrevi em notação científica? Para ficar mais fácil eu mostrar que só esses dois algarismos são significativos, o 8 não é. Isso na direção I. Opa. Na direção I. Mais. Agora aqui, primeiro dentro. 3,4 vezes raiz de 3 dividido por 2 dá 2,94. Então aqui tem que tomar um pouco de cuidado. Esse pedaço aqui dá 2,94448, né? Continua para lá. Só dois algarismos significativos são relevantes, o que significa que só tem uma casa depois da vírgula. Então eu posso somar isso aqui direto com 2,5 do outro lado, e com uma única casa, o resultado desse parênteses todo é 5,444 alguma coisa depois. Pegando só dois algarismos significativos, isso aqui vezes 140 dá 7,62, continua aqui na minha calculadora, J. Lembrando que aqui só valem dois algarismos significativos. Ah, é, vezes 10 a 2. Bom, vezes, não clicou, vezes 10 a 2. Então, se eu colocar o 10 a 2 em evidência e fizer essa divisão, olha o que acontece. Eu não vou juntar esses dois caras mais, né? Aliás, eu nem preciso colocar o 10 a 2 em evidência. O importante aqui é fazer essa divisão. Então, esse que está aqui, está na minha calculadora agora, está mais fácil. Dividido por 7,1, isso daqui dá 1,07 ou 1,1.
Vamos lá como é que eu monto isso, já que eu pulei um pedaço. Por aqui. Isso aqui dá 1,1 com dois algarismos significativos, vezes 10 a 2j. E do lado de cá, eu tenho 2,38 dividido por 7,1. Isso daqui dá 0,33, ou melhor, 34, se você fez as contas todas de uma vez, para arredondar direitinho, e vezes 10 a 2. Então, escrevendo agora completo, então, lembra, se você vai parar, eu não vou parar, eu vou fazer aqui, porque senão eu tenho que pôr a unidade aqui. Então, vai ficar assim, 0,34 i mais 1,1 j vezes 10 a 2 centímetros. Então, se a gente voltar aqui, nós estamos falando de 34 centímetros em x, dá para extrair aqui, ó. X do centro de massa, 10 a 2 vezes 34, 34 centímetros, e y do centro de massa, seria 110, ou 1,1 vezes 10 a 2 centímetros, aproximadamente 110. Dá para ver aqui, ó. O x interessante. Não bateu com a resposta. Olha só que bom que é ter a resposta. O x do centro de massa deu bem projetado aqui, deu para lá dos 50. Enquanto isso porque esse cara aqui não contribui, enquanto que o y do centro de massa deu um pouco maior. Os dois deram um pouco maior do que 50. Onde está o odd? Onde está o erro? Vamos voltar aqui e conferir. Então, nós temos a posição do centro de massa e 0, ok. Será que está no seno e cosseno? Será que eu confundi alguma coisa lá no começo? Ninguém me falou nada? Mas a posição x é metade mesmo. Tá aqui, é metade de A para o R3, que é 70. E a posição y seria 140 vezes raiz de 3 dividido por 2. Seria 120, com dois algarismos significativos. Tudo dividido por 1. Parece que está tudo certo conceitualmente. Posso ter errado na conta só? Posso ter trocado algum M1 com M2? Vamos conferir. Esse aqui vai ser 0, de qualquer maneira. M2 é só... M2 é só em I, não em J. Aqui, ó, R2 é A, I.
não AJ. Tristeza, viu? Aqui, ó. Aqui é I. Então, na verdade, aqui embaixo, isso aqui está agrupado de forma errada. Vamos apagar e fazer de novo. E quando eu digo apagar e fazer de novo, eu quero realmente dizer apagar e fazer tudo de novo dessa parte, incluindo o que nós fizemos aqui em cima. Só sobrou o Y aqui. Ok. Então vamos lá, organizando agora. I com I, vou até colocar aqui o A, I. Quem que tem A e I juntos? O M2. E aqui mais M3 sobre 2. Quem que tem só o J? Aí todo mundo junto, né? Fica M3A raiz de 3 sobre 2J. Então esse é o lado bom de fazer literal. Eu só consegui perceber o que estava acontecendo porque eu vi o J aqui, eu vi que eu peguei a coordenada errada. Se você joga números desde o começo, você teria que praticamente fazer o problema de novo. Aí talvez você acertasse, mas você não aprenderia nada, porque você não percebeu onde errou. Eu percebi onde eu errei. Então vamos lá. Aqui nós vamos colocar números. Então é 7,1 kg. E aqui dentro nós temos na direção I o A, que é 140 centímetros, que multiplica o M2, que é 2,5 kg, mais o M3, que é 3,4 sobre 2, isso aqui I, mais 3,4, que é o M3 de novo, vezes 140, vezes raiz de 3 sobre 2 da calculadora, porque a precisão é infinita. Pelo menos deveria ser. É infinita porque esse seno e cosseno veio do triângulo equilátero, que é precisamente 60, não é uma medida. Eu não medi 60, ele é 60, porque ele definiu sendo como sendo um triângulo equilátero. Então, eu fico bem tranquilo na minha consciência de dizer que esses caras têm precisão infinita. Então, vamos lá. 3,4 dividido por 2 é 1,7, mais o 2,5 daqui, isso aqui dá exatamente 4,2, que vezes 140, com dois algarismos significativos. Então, se eu pegar todo mundo daqui até aqui até ali, dá 5,88 vezes 10 a 2, onde somente os dois primeiros valem. Ok. Continuando, do lado de cá, é só produto e divisão. Então, fica raiz de 3 dividido por 2 vezes 140 vezes 3,4. Dá 4,12222, continua para lá, vezes 10 a 2, de novo, somente com dois algarismos significativos. Agora eu vou pegar esses dois caras e dividir por 7,1, que é a massa total. Então, no primeiro, construir aqui embaixo, R do centro de massa é igual alguma coisa que eu vou escrever aqui ainda, I, mais, eu estou fazendo esse aqui primeiro porque é o que estava na minha calculadora. Com dois algarismos significativos, isso daqui dá 58 J. E do lado de cá, eu tenho esse 588 dividido por 7,1, isso dá 83 centímetros. Tadã! Pronto. Fiquei feliz de ter encontrado o erro. Ok, agora, esse exemplo 2 é bem interessante, a figura não cabe na minha tela. Eu tenho que baixar bem o zoom assim para conseguir ver a figura. Então, este exemplo mostra como é possível calcular a posição do centro de massa de um objeto macroscópico sem utilizar integrais.
A figura mostra uma placa de metal fina e homogênea, chamada P. E ela tem raio 2R. Então, raio 2R. Na verdade, a gente está falando dessa daqui de baixo, 2R. Do qual um disco de raio R foi removido em uma linha de montagem, como mostra na figura. Então, o que acontece? Daqui aqui é um raiozão, é um raio 2R. Daqui aqui também, 2R, por isso que é um raio. Do lado esquerdo, eu tirei um círculo com raio R, ou seja, o diâmetro desse círculo é igual do pequeno é igual ao raio do grande. Então, eu tirei exatamente daqui, desse ponto. Determine as coordenadas do centro de massa da placa em relação aos eixos x e y da figura. Bom, a primeira coisa que a gente pode fazer logo de cara e descartar é a coordenada do centro de massa vertical. Então, y do centro de massa é 0. Por quê? Porque o zero, as coordenadas x, y, o zero de y está colocado no centro de massa do disco grande e também no centro de massa, pelo menos o zero do y, também é o centro de massa do disco pequeno. Então, 0 vezes qualquer coisa aqui é 0 e 0 vezes qualquer coisa aqui é 0 também. Então, nós só temos que nos preocupar com o x do centro de massa desse sistema. E como que eu faço isso? Então, na verdade, o que está acontecendo aqui é que eu vou pensar da mesma forma que eu tenho como eu calculo o centro de massa de um objeto a partir de pontos, eu posso calcular a partir de múltiplos objetos. Então, como que eu faço esse objeto grande a partir dos dois pequenos? Eu pego esse disco e coloco ele aqui dentro. Então, na verdade, eles se encaixam mais ou menos assim, não é verdade? Aí eu posso te perguntar, quem é o centro de massa desse total? O centro de massa do total, que nós chamamos de círculo C na notação dele, então o x do centro de massa do círculo C é igual a massa do círculo da placa P vezes o x do centro de massa da placa P, mais a massa da placa S, que é a menor, vezes o x do centro de massa da placa S, tudo isso dividido pela massa total. Foi isso que a gente aprendeu, como calcula o centro de massa. Só que eu quero esse, não quero esse. Eu não quero o centro de massa do conjunto, eu quero o da placa com buraco. Não tem problema, é só isolar. Passo isso aqui para lá multiplicando, fica massa total vezes o x do centro de massa da placa C é igual ao resto. Massa da placa P vezes o x do centro de massa P mais massa da placa S vezes o x do centro de massa S. Isola esse cara aqui passando o outro para o outro lado, fica assim. X do centro de massa P é igual a massa total, que já estava lá, vezes o x do centro de massa C, que é o composto, é o completo, C de completo, mais, ou melhor, menos, porque eu passei isso aqui para lá subtraindo, menos a massa S vezes o x do centro de massa S. Então, na verdade, se eu quero saber... esse aqui faltou o MP. Se eu quero saber o centro de massa desse cara, é como pegar o do total e subtrair o do pedaço que eu cortei fora, como se eu estivesse cortando mesmo. O centro de massa do total fica aqui no centro dele, porque esse corpo é homogêneo. Então, se eu recortar um buraco, é como se eu subtraísse o buraco do corpo que era inteiro. Então, passando isso aqui para o outro lado, fica assim. X do centro de massa P, que é quem eu quero, é a massa total, que é a massa de P mais a massa de S, agora substituir, vezes o x do centro de massa completo, menos
a massa de S vezes o x do centro de massa S. Tudo isso dividido por isso aqui que eu passei dividindo pela massa da placa P. Substituindo valores, soma das massas. Ele deu? Ele não deu. Ele não deu nada. A única coisa que ele deu são as coordenadas. Essas massas a gente não tem. Uau! Uau! Ok, então vamos lá. Quem que é quem aqui? Quem é x do centro de massa da placa completa? C, que está aqui embaixo. É zero, por construção, porque você montou o eixo x para passar pelo zero. Então esse cara aqui é zero. Isso já elimina esse termo inteiro. E faz sentido, porque aí só sobra um termo negativo e a gente está vendo que o centro de massa fica do lado negativo. Por outro lado, quem é o x do centro de massa da placa S, do buraco que eu recortei? Olha onde ele fica. Está aqui. Olha onde ele fica. Se esse círculo tem raio R, então aqui é R, aqui é R também. E se aqui é o zero, e essa distância é R, que posição é essa? X igual a menos R, porque é R à esquerda do zero. Então, menos R. Mas isso ainda não me dá as áreas. Perdão, contei sem querer. Não me dá as massas. Acontece, gente, que a gente tem que usar o conceito de placa fina e homogênea que está escrito aqui em cima. Para que isso serve? Para eu pensar em termos de densidade. Pensa que essas placas são bem finas e que elas têm uma densidade superficial. Normalmente, densidade superficial a gente representa não pela letra ρ, mas pela letra sigma. Mas não se apeguem muito a esse fato. O que é isso? Isso aqui é a ideia de massa. Então está aqui a massa total. Então é a ideia de massa, não por volume, mas por área. Então, massa por área. E aí, como que eu descubro? Aliás, só dá para fazer isso porque tem a palavra fina aqui, tá bom? Eu posso desprezar a terceira dimensão, posso desprezar o z, por isso que eu não preciso fazer volume. Agora, como que eu faço para calcular? Isso aqui, obviamente, é do grande, só que também é do pequeno. Então, se eu chamar isso aqui a área do disco C, que é o completo, isso aqui também tem que ser igual a massa de S dividido pela área da placa S, que também tem que ser igual a massa de P, que é esse aqui, dividido pela área da placa P. Quem que eu preciso aqui em cima? Bom, preciso dos dois, né? Eu ia falar que isso aqui é zero, mas eu tenho MS aqui e tenho MP aqui. Mas olha que coisa interessante. Por que essa densidade, e essa letra eu percebi agora que ficou super feia, parece um sapo. É aqui a letra grega sigma. Pronto, melhorou um pouco. Por que o sigma é igual em todo mundo, a densidade superficial é igual em todo mundo, o número de quilogramas por centímetro quadrado é igual em todo mundo, né? É a mesma placa, é o mesmo material. Então eu posso pegar só esse pedaço aqui, ó, e isolar MS de um lado. Olha o que acontece. Pega o MS aqui, ó. Eu vou pegar o MP que está aqui e passar para baixo dividindo. Do outro lado, eu já tinha um área de P embaixo. E o que eu vou fazer é pegar uma área de S que está embaixo dividindo e passar para cima multiplicando. Isso aqui está me dizendo o quê? Porque a densidade é constante, não, é uniforme, é igual nos dois, então a razão entre as massas é igual à razão entre as áreas. Se a área é 2 vezes maior, a massa é 2 vezes maior. Se a área é metade, a massa é metade.
É isso que isso aqui está falando. E eu vou usar isso aqui em cima. Então, puxa daqui, ó. Vai ficar verde agora. X era verde que eu queria. X do centro de massa P é igual. Isso aqui zerou, então é igual a menos ms vezes x do centro de massa S dividido por mp. E ms por mp é quem? É a mesma coisa que a razão entre as áreas. Então eu substituo a razão entre as massas pela razão entre as áreas. E agora eu vou colocar quem que é quem. Quem é a área do disco S? O disco S é aquele que tem raio errão. Então a área dele é π errão ao quadrado. Quem é a área do P? P é esse aqui depois que eu cortei essa lua, depois que eu cortei o círculo. Então ele é a área total antes de cortar, menos a área que eu tirei daqui de dentro. A gente vai fazer isso. Quem é a área total? É π vezes 2r ao quadrado, porque o círculo grande tem raio 2r, menos a área do círculo que eu cortei, πr ao quadrado. E aqui fora, quem é a coordenada x do centro de massa? Nós já tínhamos discutido isso. Nesse caso aqui, interessante, né? Porque essa coordenada x é menos r. Ah, é. Não. Isso aqui vai dar positivo, isso aqui vai dar negativo. Estaria tudo certo não fosse pelo... não fosse por esse sinal aqui. Claro, 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 claro. Eu subtraí daqui, o centro de massa vai dar positivo, lógico. Eu tirei massa do lado de cá. O centro de massa vem pro lado de cá, óbvio. Tá certo, que bom que é ter segurança do resultado. Então, quem que é? É menos R. X do centro de massa do disco S é menos R. Muito bem. Então agora, só simplificar a conta. Menos vai embora com menos. Agora a gente vai simplificar essa parte aqui. Π em cima divide com os dois π's de baixo. Corta todos os π's. Quem que sobra? Só para a gente ter certeza. Dava para cortar mais coisa, mas eu não vou fazer muito de uma vez. Em cima tem r quadrado nessa fração. Embaixo sobrou 2 ao quadrado, 4, vezes r quadrado. Eu falei quadrado, mas não pus quadrado. E aqui embaixo, menos r ao quadrado. Tudo isso vezes r daqui de fora. 3r ao quadrado menos r ao quadrado, perdão, já dei a resposta. 4r ao quadrado menos r ao quadrado dá 13r ao quadrado. Então isso aqui fica r ao quadrado em cima, dividido por 3r ao quadrado vezes r. Esse vai embora com esse. E o resultado, então, é r sobre 3. Portanto, resposta. X do centro de massa final é r sobre 3, seja quem for r, e y do centro de massa não mudou, é 0. Muito bem. Esse foi o exemplo 2. Exemplo 3. Opa, esse aqui ficou muito visível. É porque tinha muito zoom também. Pronto. Exemplo 3. Se as partículas de um sistema se deslocam na mesma direção, o centro de massa acompanha o movimento. Até aí não há nenhuma novidade, ele mesmo diz. O que acontece, porém, se as partículas se movem em várias direções e com aceleração diferente? Segue um exemplo. Então, isso aqui foi tudo para apresentar o exemplo. Eu sei que chama exemplo, então. Pois é. As 3 partículas da figura, não tem uma figura aqui, mas não vai precisar,
estão inicialmente em repouso. Cada uma sofre a ação de uma força externa produzida por um corpo fora do sistema. As orientações das forças estão indicadas na figura. Opa, então precisava da figura. Deixa eu ver qual é a figura aqui no livro. Vocês não vão ver, mas eu consigo ver. Cadê? Cada um sofre uma força externa produzida por um corpo fora do sistema. A orientação das forças está indicado na figura, com módulos F1 igual a 6 newtons, F2 igual a 12 newtons e F3 igual a 14 newtons. Qual é a aceleração, módulo direção do centro de massa do sistema? Poxa, essa figura ficou completamente na outra página. E aí eu vou me esforçar para trazer essa figura para vocês agora, aqui, ao vivo. Deixa eu ver se eu consigo. Tem que fazer assim. Tem que fazer assim. Espera aí. E aí? Agora... vamos ver se dá certo. Assim. Ó! Vocês não viram o que eu estava fazendo porque eu estava mexendo na outra tela. Tadã! Temos a figura faltante. Ok. Vou aumentar um pouquinho. Prontinho. Temos a figura. Então, eu tenho 3 partículas e um centro de massa. E 3 forças. Cada força tem um módulo diferente e a direção e o sentido está sendo ilustrado aqui. Cada uma delas vai acelerar de uma forma diferente. Olha que curioso. Cada partícula vai ter a sua aceleração. Elas não estão em comunicação entre elas. E a questão é, como é que o centro de massa se move? Então, qual é a aceleração, módulo e orientação do centro de massa? O que eu posso fazer? Eu posso calcular a aceleração dessa, aceleração dessa. Posso. Porém, eu também posso fazer o seguinte. Lembra qual que é a definição de centro de massa? É aquele onde todas as forças atuam sobre ele. É o ponto em cima do qual todas as forças atuam. Então, a força resultante ela é igual à massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa. Então, se eu quero a aceleração do centro de massa, basta calcular a força resultante como se elas todas estivessem aplicadas aqui em cima do centro de massa e dividir pela massa total. Então, quem que é a força resultante? Vamos escrever as 3 forças aqui. Então, F1, ela é na direção oposta de x, que ela está para a esquerda, então ela é menos módulo de F1 e F2. Está aqui. Ela está a 45 graus, positivo em x e y, portanto ela é seno e cosseno de 45 é igual. Os dois são raiz de 2 sobre 2. Então ela é módulo de F2, que multiplica raiz de 2 sobre 2, e mais J. Se você não sabe de onde isso vem, se convença. Faça F2 cosseno de 45 e mais F2 seno de 45J. E por fim, F3 é só na direção de I, então ela é mais módulo de F3 na direção I. Pronto. Pronto. Agora a gente vai calcular a força resultante. Quem é a força resultante? É a soma das 3, soma vetorial, F1 mais F2
mais F3. Então, F1 é menos módulo de F1i. Vou tirar um pouco para cá. F2 é mais F2 raiz de 2 sobre 2 i mais j, mais F3 é módulo de F3i também. Então, o único que tem j é esse cara aqui. Portanto, força resultante é todo mundo que tem i primeiro, menos F1, mais F2. Ó, pode escrever o raiz de 2 primeiro, vai. Raiz de 2, F2 sobre 2, que é daqui, mais o F3. E todo mundo que tem j. Então, é F2, raiz de 2 sobre 2, j. Aí, o que nós vamos fazer aqui, acho que já dá para substituir valores se a gente quiser. Mas basta isso, basta substituir valores para ter a força e substituir aqui na aceleração. Se você quisesse dividir já pela massa, tanto faz a ordem agora que a gente vai seguir. Eu vou substituir valores agora, acho que é suficiente. Então, está aqui do meu lado, ó, F1 é 6,0 newtons, mais F2 é 12, então isso aqui vezes raiz de 2 sobre 2, mais F3 é 14. Tudo isso I, mais F2 raiz de 2 sobre 2 de novo, 12 raiz de 2 sobre 2, J. Então quem são esses caras todos com o número certo de algarismos significativos? Vamos começar aqui dentro. 12 sobre 2 é 6, vezes raiz de 2. Esse cara aqui é 8,485, blá, 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 com dois algarismos significativos. Então, na verdade, isso aqui é 8,48, que vai ser a mesma coisa que está escrito aqui também. Lembrando que, na verdade, isso aqui é 8,5, porque eu preciso arredondar para ter só dois algarismos significativos. Então, esse cara só tem uma casa decimal significativa, esse aqui tem uma também, e o 14 tem 0. Então, o resultado vai ser com 0. Pega esse número aqui que está na minha calculadora ainda, e faço mais 14 menos 6. Isso dá... Não era essa caneta. Então, isso aqui tudo deu 16,48, porém com 0 casas decimais, eu preciso jogar fora daqui para lá, ficam só dois algarismos significativos. Isso aqui vai dar 16. E do lado de cá a gente já sabe que tem que dar 8,4. Mas eu deixo todos esses números aqui, porque nós vamos precisar deles para fazer a conta lá em cima, né? Então, quanto que é a força? Só a força. Ela é 16 I mais 8,5 J newtons. E agora eu uso isso aqui em cima. Então, quem é a aceleração? Vou fazer de vermelho para destacar. Quem é a aceleração do centro de massa? É essa força, como se tivesse sido aplicada no centro de massa, dividido pela massa total dos três corpos. Então, vamos somar as massas aqui embaixo primeiro. Nunca mais eu faço uma linha reta dessa sem régua. O primeiro corpo é 4,0. O segundo é 8,0. E o terceiro é 4 de novo, é 4, 8 e 4. Então tá, então dá 16. É que eu li aqui embaixo na resposta. Aqui embaixo dá 16. E em cima dá o quê então? Então nós temos esse cara aqui, só que eu vou escrever ele com vários algarismos, só para ficar mais fácil. 16,48i mais 8,48 J. Então aqui embaixo deu 16, esse aqui de cima dividido por 16, com dois algarismos significativos só, dá 1,0 i. Mais, do lado de cá,
nós tínhamos 6 vezes raiz de 2, só porque eu já tinha perdido da calculadora, dividido por 16. Deu 0,53, com 2 algarismos significativos. J, tudo isso daqui, metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Eis mais um exemplo concluído que eu espero que esteja certo. Vamos dar uma última olhada antes de eu passar para frente, só para ver se eu não pesco nenhum possível erro. Não. Acho que dentro do arredondamento que a gente tem aqui está correto. Ok. Próximo. Colisão de carro de corrida com muro. A figura abaixo é uma vista superior da trajetória. A vista superior da trajetória de um carro de corrida. Eu acho que está pequena a letra, não está não? Ah, está aqui. Pronto, 100%. De novo. Então, a figura é uma vista superior da trajetória de um carro de corrida ao colidir com um muro de proteção. Está aqui, o carro vem num ângulo de 30 graus e colide com o muro, saindo num ângulo de 10 graus. Então, antes da colisão, o carro está se movendo com uma velocidade escalar VI de 70 metros por segundo, ao longo de uma linha reta que faz um ângulo de 30 graus com o muro. Após a colisão, está se movendo com uma velocidade escalar VF de 50 metros por segundo, ao longo de uma linha reta que faz um ângulo de 10 graus com o muro, como eu acabei de falar. A massa M do piloto é 80 kg. Do piloto. Do piloto? E a massa do carro? Só a massa do piloto? E a massa do carro? Tá bom. Eu não estou vendo em lugar nenhum. Vocês estão vendo? Não estou vendo. Tudo bem. A. Qual é o impulso J vetor a que o piloto é submetido no momento da colisão? B. A colisão dura 14 milissegundos. Qual é o módulo da força média que o piloto experimenta durante a colisão? Bom, o que eu tenho que levar em conta? Eu tenho que levar em conta a mudança de momento. E é por isso que ele não falou do carro, porque ele quer tudo sobre o piloto. Ele quer o momento, o impulso do que o piloto é submetido e quer a força média sobre o piloto, não importa o carro. Então, quem é o impulso? O impulso, de novo, caneta errada, para começar, sempre começo com a preta aqui. O impulso J, ele é definido como sendo ΔP vetor. Ou seja, P vetor, P final menos P inicial. Esses caras são vetores. Quem são esses vetores? Então, o vetor P, seja inicial ou final, ele é a massa vezes o vetor velocidade. Massa do piloto é dada, e aí, quem é o vetor velocidade? Ele me deu o módulo, mas eu não sei nada sobre a direção. Ou será que eu não sei? Então, quem é a velocidade inicial vetorial? Ela é o módulo da velocidade inicial, que é a velocidade escalar, e aí depende da direção que ele se aproxima. Ó. Não está fazendo 30 graus aqui? Tá vendo? Se você prolongar essa linha para cima, se esse ângulo é 30 graus com eixo x aqui, ele é 30 graus com eixo x aqui também. Então, o x está com o ângulo. Portanto, VI cosseno de 30 na direção I, mais seno de 30 na direção J. Eu coloquei VI em evidência, mas o certo seria VI cosseno 30 I mais VI seno 30 J. Mas eu já sabia, coloquei os dois em evidência.
Os dois são positivos porque ele está apontando nessa direção. Agora, a velocidade final. Quem é a velocidade final? Mesma coisa, módulo da velocidade final. E agora a gente vai decompor depois da colisão. Então, depois da colisão, ele sai aqui com 10 graus negativo, tá vendo? Para baixo do eixo x. Então, é com o eixo x? É com o eixo x, mas eu posso escrever assim. Cosseno de menos 10 graus e mais seno de menos 10 graus. J. E tudo bem eu fazer isso, porque cosseno, tanto faz ser de mais ou menos, dá positivo. O que mostra que ele é positivo na direção x. Enquanto que seno de um ângulo negativo dá negativo, o que mostra que ele está indo no sentido contrário de y. Então está perfeita nossa construção, porque ele está para baixo assim. E aí quem são os momenta? PI é igual a MVI, vetor. Então é M vezes isso. É M vezes módulo de VI. Eu não vou escrever agora quem é ainda, que é um cosseno de 30i mais seno de 30 graus J. E eu não vou tratar como meio e raiz de 3 sobre 2, porque esse cara aqui claramente tem dois logaritmos significativos. Então a gente substitui no final. E PF é M vezes VF, que é MVF, cosseno. Cosseno de menos 10 é a mesma coisa que cosseno de 10, como eu falei antes. E seno de menos 10 é a mesma coisa que menos seno de 10 graus. Então, isso se chama função par. Função par é aquela que absorve o sinal. E função ímpar é aquela que o sinal passa para fora. O seno é ímpar, o cosseno é par. E aí, quem é o impulso, então? Se o impulso é ΔP, então o impulso J, que é PF menos PI, ele é MVF, que é o meu PF, menos MVI, os dois vetores. Posso colocar M em evidência e fazer VF menos VI, pegando daqui de cima. Quem que é quem? Então fica assim. J é igual a M, que multiplica VF, cosseno, isso aqui é VF, cosseno 10 e menos seno 10 J, menos VI, que é cosseno 30 e mais seno 30 J. Ok? Vamos juntar I com I, J com J. Então isso aqui fica M, que multiplica primeiro todo mundo que tem I. VF cosseno 10 menos VI cosseno 30 mais todo mundo que tem J. Fica menos aqui e menos aqui também. Então, na verdade, por causa desses dois menos, posso mudar aqui para menos. E aí fica assim, VF seno de 10 graus mais VI seno de 30 graus. Lembrando que esse mais aqui e aqui mais, na verdade os dois são menos, é que eu coloquei em evidência. É esse menos vezes mais aqui dá menos, e esse menos aqui sozinho. Ok? Agora é só colocar valores. Nós temos tudo que nós precisamos. Vamos só anotar aqui as velocidades, quem que é quem. A velocidade inicial é 70
e a velocidade final é 50 e a massa do piloto é 80. Então vamos fazer... A gente pode fazer separado? Pode, não pode? Quem que é esse primeiro cara aqui, ó? Vamos fazer ele JX, né? Quem é JX? Então, é tudo isso daqui vezes M. E eu vou fazer isso direto aqui para vocês, mais ou menos direto. Massa é 80 kg, vezes a velocidade final, que eu acabei de falar e já esqueci, era 50. Isso. 50 metros por segundo, vezes cosseno de 10, eu vou pôr na calculadora isso daqui, menos 70 vezes cosseno de 30. Então, o que vai acontecer aqui dentro, né? 70 vezes cosseno de 30, que é a raiz de 3 sobre 2, isso aqui dá 60. 60,6, com dois algarismos significativos dá 61. Então, isso aqui é negativo. E com dois algarismos, ele não tem nenhuma casa decimal quando você faz na calculadora. Então, isso daqui mais 50 vezes cosseno de 10, que é 49, com nenhuma casa decimal, esse produto inteiro aqui dá menos 11,38, mas só os dois primeiros são válidos porque eu não posso pegar nenhuma casa decimal desses caras aqui. E isso aqui vezes 80, lá de fora, só vão dar dois algarismos significativos, 2 daqui e 2 daqui. Portanto, Jx é igual a menos 9,1 vezes 10 a 2, porque deu 910, na verdade, esse produto. E que unidade é essa? Isso daqui é ΔP, portanto é unidade de momento, e momento é massa vezes velocidade. Então isso aqui é quilograma metro por segundo. Agora vamos fazer o JY. Que é o lado de cá. É o lado de cá. E fica assim. 80, que está aqui fora da massa, com o sinal de menos, então isso aqui fica menos 80, que multiplica 50 vezes seno de 10 graus, mais 70 vezes seno de 30 graus. Seno de 30 é meio, então isso aqui dá 35, e aí seno de 10 graus é 0,1736 alguma coisa, vezes 50, isso dá 8. Então esse cara aqui dá 8,68, com dois algarismos significativos, isso tem uma casa decimal. Quando eu somar com o 35 daqui, que não vai ter nenhuma casa decimal significativa, isso dá 43, esse resultado como um todo, dá 43,68, mas de novo, eu só posso pegar dois algarismos significativos porque é 0 casas decimais nessa soma. Isso vezes menos 80, esse número é grande, hein? 4 vezes 8, 32, é mais de 3.000, né? Pois é. É isso mesmo? Deixa eu ver se eu não bati um número errado aqui. Não, tá certo. Vezes 80. Então, quem é JY? JY é menos, com dois algarismos significativos, 3,5 vezes 10 a terceira quilogramas metro por segundo. Então, for escrever isso aqui na forma de vetor, J é igual a JX mais JY. Os dois têm um menos, então eu posso pôr menos em evidência aqui na frente. O de cima aqui fica
eu posso passar um 10 daqui para dentro no y, fica assim. Fica 9,1 i mais 35 j. Eu usei um 10 aqui para fazer isso virar 35. Sobra 10 a 2 em comum aqui fora, quilogramas metros por segundo. Então, este é o J. Se a gente olhar aqui na resposta, dá para ver a direção dele, ele é negativo nos dois, tá vendo? Por quê? Porque ele é a subtração, lembra? Como é que faz subtração de vetor? Se eu estou fazendo PF menos PI, é a mesma coisa que conectar o final desse no começo, no final desse jeito aqui, ó. Esse cara é o J, e você vai perceber que é o mesmo vetor que está desenhado aqui. Ok. Então, a colisão dura 14 milissegundos. Qual é o módulo da força média que o piloto experimenta durante a colisão? Como que a gente tira isso? De onde a gente tira isso? Então, item B. Item B. Vamos lembrar que momento é igual à derivada da força no tempo. Então, se eu integrar dos dois lados, fica aqui ΔP é igual à força média. Integrar e tirar o módulo, né? Então fica assim. Eu tenho que apagar aqui em cima. ΔP igual a força média dividido por ΔT. Portanto, a força média é igual a ΔP vezes ΔT. E ΔP nós acabamos de calcular, é o J. É só pegar o módulo de J. Então, para isso eu tenho que tirar o módulo de J. Vamos tirar o módulo de J. Então, quem é J em módulo? É a raiz quadrada de Jx ao quadrado mais Jy ao quadrado. Portanto, é a raiz quadrada de... Pega aqui em cima, os dois têm menos, o menos vai desaparecer. Então, é 9,1 vezes 10 a 2. Mas, na verdade, eu vou pegar esse número com mais casas, para evitar arredondamentos excessivos. Então, isso aqui é meu 11,38 vezes 80 ao quadrado, mais, do lado de cá, meu 43,68 vezes 80 ao quadrado. Então, esses dois juntos formam 13. Cadê? Formam 13,04, mais ou menos aqui, vezes 10, é um número grande, vezes 10 a sétima, né? Porque isso aqui está ao quadrado. Então, tirando a raiz disso, isso daqui é 3,6, mas eu vou escrever mais um número depois aqui, porque eu peguei da calculadora, vezes 10 a terceira quilogramas metro por segundo. Vamos lembrando que aqui, como sempre, só dois algarismos são válidos. Substituindo isso aqui, nós temos que a força média é igual a J, que é isso daqui, vezes ΔT. Quem que é ΔT? Ele falou. Quanto tempo dura a colisão? Um tempo bem pequeno. Dura 14 milissegundos. Volta. Olha a minha tela saindo voando. Vezes 14 vezes 10 a menos 3. 14 milissegundos. Então, esse vai cancelar com esse. E aí, aqui, o resultado é
50 newtons. Isso é a força média. Mais uma vez. Será que está correto? Vou só dar uma olhada nesse resultado final aqui para ver se não tem nada muito gritante. Acho que não. Tá errado aqui, né? Tá não? Tá errado aqui. Desde o começo. Não o módulo. Isso aqui está completamente errado. E, portanto, isso aqui também. E, portanto, isso aqui também. Então, a única coisa que a gente aproveita é esse módulo aqui, ó. Erro grosseiro meu. Eu peço 1000 desculpas. Por isso que a unidade não estava batendo. Algo me cheirou estranho. Olha, o que acontece é o seguinte. É a força que é a derivada do momento com o tempo. Não o contrário. Eu tinha escrito o contrário, que o momento era a derivada da força com o tempo. Esse aqui é o real. Então, se eu integrar dos dois lados, o que eu tenho, eu passo o dt para o lado de lá, fica aqui a força média. Na verdade, isso aqui vai ficar igual a ΔP por ΔT. Olha só. E ΔP é J. Então, quem é a força média? É J por ΔT. Eu calculei o módulo de J aqui embaixo. Então, a força média é igual a 3,6 vezes 10 a terceira, que está aqui, dividido por 14 vezes 10 a menos 3, que está aqui embaixo. E agora sim. Então, 3,611 vezes 10 a terceira, dividido por 14 vezes 10 a menos 3, de milli. Isso daqui dá 2,6 vezes 10 a quinta newtons. Aí sim, pronto. É ridículo de grande. Eu estava achando pequeno mesmo aquela força. É muito grande. E é por isso que o impacto automobilístico é tão grave para o piloto. Essa força é descomunal para o corpo do piloto. E é isso que o exercício estava tentando ensinar, desde que eu não tivesse errado ali a relação entre força e momento. Mas agora está corrigido. Eu falei que era longo, né? Eu disse que era muita coisa a ser feita. Nós já estamos com 1h13 de vídeo. Vamos lá. Eu vou até o fim. Então, essa figura, explosão unidimensional e velocidade relativa de um rebocador. A figura mostra um rebocador espacial e uma cápsula de carga de massa m, emisão, viajando ao longo do eixo x no espaço sideral, com uma velocidade vi, vetor, que tem módulo 2.100 km por hora em relação ao Sol. Então, nosso sistema de referência é o Sol. Com uma pequena explosão, o rebocador ejeta uma cápsula de carga de massa 0,20 metros, que é a figura B. Depois disso, o rebocador passa a viajar 500 km por hora mais depressa que a cápsula ao longo do eixo X. Ou seja, a velocidade relativa entre o cargueiro e a cápsula é essa, de 500 km por hora. Qual é a nova velocidade VRS do rebocador em relação ao Sol? Então, nosso sistema de referência é o Sol que está distante. Eu tenho uma nave estilizada aqui. Essa nave tem uma velocidade inicial de 2.100 km em relação ao Sol. E o que acontece é que ele ejeta
um pequeno pedaço que estava aqui atrás, uma cápsula de carga. Quando ele ejeta essa cápsula, agora ele ejeta assim, do ponto de vista desse referencial, do referencial da nave, a cápsula está se movendo para trás com velocidade 500 km por hora. Para trás. Porém, do ponto de vista do Sol, os dois continuam se mexendo para frente. Porque se a velocidade da nave era 2100 e a cápsula vai para trás, tá vendo? Para trás. Com 500, 2100 menos 500 é a resposta que ele quer. É a velocidade da cápsula se movendo com relação ao Sol. Mas a grande pergunta é: quem é agora a velocidade da nave, a nova velocidade da nave com relação ao Sol? Quanto que ela ficou mais rápida? Então, essa é a grande pergunta. E a gente equaciona isso de uma forma bem simples. Pensa que no começo os dois estavam se movendo juntamente. Então, essa velocidade inicial, ela, na verdade, ela é a velocidade do centro de massa. Então, essa velocidade, a caneta preta, a velocidade inicial, ela é a velocidade do centro de massa. Ela é igual à velocidade do centro de massa. Outra coisa que vai facilitar é que, apesar de ter vetores indicados em tudo, o problema é unidimensional. Se o problema é unidimensional, a gente pode jogar vetor fora e fazer tudo escalar. Isso simplifica bastante. E quem é a velocidade do centro de massa? Ela é constante, porque não tem nenhuma força externa. As forças foram internas. Como ele falou, uma pequena explosão ejetou a carga. Então, força interna não muda o centro de massa. E a velocidade do centro de massa, ela é a massa da carga, mc, vezes a velocidade da carga com relação ao Sol. Isso daqui é com relação ao Sol, isso aqui também. Então é tudo no mesmo sistema de coordenadas. Mais a massa da nave rebocadora vezes a velocidade da nave rebocadora com relação ao Sol. Você percebeu que eu falei que era tudo escalar, mas eu ainda coloquei vetor aqui? Porque se eu pus vetor aqui, eu tenho que continuar pondo vetor aqui. Depois eu vou tirar. Tudo isso dividido pela massa total da nave, que é a soma dos dois. Eu quero esse cara aqui. Então vou passar esse aqui para o outro lado, vai ficar assim. Mzão vezes a velocidade inicial com relação ao Sol. Vou pôr um S de Sol aqui para ver que são todos no mesmo referencial. E bom, isso aqui tinha Sol também. Isso aqui é igual a massa da carga vezes a velocidade da carga com relação ao Sol, mais a massa do rebocador vezes a velocidade do rebocador com relação ao Sol. Inverti. Rebocador com relação ao Sol. Eu vou isolar, que é isso daqui que eu quero. Então a massa do rebocador vezes a velocidade do rebocador com relação ao Sol é igual a massa vezes a velocidade inicial menos a massa da carga vezes a velocidade da carga com relação ao Sol. Passa aqui dividindo, portanto a velocidade do rebocador com relação ao Sol é a massa total vezes a velocidade inicial menos a massa da carga vezes a velocidade da carga com relação ao Sol, dividido pela massa do rebocador. Tudo muito bem, o único problema é que neste momento eu não sei quem é esse cara aqui. Quem é? Bom, eu vou usar aquilo que eu aprendi lá atrás em sistema de coordenadas. Lá atrás mesmo, capítulo 4, se eu não me engano. Ou talvez capítulo 2, mas eu acho que foi no 4. Que é o seguinte, eu tenho dois sistemas de referência, então. Eu tenho um sistema que é o Sol, e aí eu tenho um sistema que é a nave. Então, o que está acontecendo aqui? Eu tenho a velocidade da nave com relação ao Sol e a velocidade da nave com relação
do rebocador, perdão, o rebocador é a nave. Eu tenho a velocidade da nave com relação ao Sol, e aí eu tenho a velocidade da carga com relação à nave. Então, eu tenho um referencial Sol, um referencial rebocador. Esse cara aqui, essa velocidade, está dada, eu conheço ela em relação ao rebocador. Então, eu sei quem é. Eu sei quem é a velocidade da carga com relação ao rebocador. E aí, eu sei quem é a velocidade do rebocador com relação ao Sol. E o que eu quero saber é a velocidade da carga com relação ao Sol. Lembra que eu ensinei isso lá atrás? Ó, é como se eu tivesse colocado esses dois R's aqui no meio. Ó. A velocidade da carga com relação ao Sol é igual à velocidade da carga com relação ao rebocador mais a velocidade do rebocador com relação ao Sol. É como se eu tivesse inserido o referencial do rebocador aqui no meio. E aí, do ponto de vista do rebocador, quando ocorre uma explosão e a carga se separa, ela está se movendo para trás com relação à velocidade dele. Então, esse 500 que aparece aqui em cima, ele na verdade é menos 500 quando eu dou um sinal para ele. Esse detalhe é importante. Agora eu vou substituir aqui e vai ficar assim. A velocidade da carga com relação ao Sol é menos 500 mais a velocidade do rebocador com relação ao Sol, que é a velocidade inicial, né? Perdão. E isso daqui agora ficou um pouco confuso. Cuidado. Isso daqui é antes da separação. Não. É depois da separação. Justamente eu não sei quem é esse cara. Eu só sei a velocidade relativa. Então a gente não pode isolar assim ainda aqui. É o mesmo. Esse aqui é o mesmo que esse. Então a única coisa que eu sei é que a velocidade relativa entre eles é 500. Mas eu não posso dizer que é 2100 menos 500. Porque não é a inicial. É a velocidade entre eles relativa é a final. Olha que coisa. Então quem é esse cara aqui? É a velocidade relativa em módulo que ele deu aqui, ó. Então, vamos escrever isso, vamos tirar esse 500, porque eu achei que o problema estava acabando, mas não está. Então isso aqui é menos a velocidade relativa, que vai ser dada em módulo. E agora eu posso substituir isso aqui, mas na verdade eu vou substituir aqui em cima, ó. Antes de isolar, porque vai ficar assim. Traz aqui para baixo. Começa a copiar desde a esquerda aqui, ó. Massa do rebocador vezes a velocidade do rebocador com relação ao Sol é igual a massa total vezes a velocidade inicial com relação ao Sol, menos a massa da carga que multiplica a velocidade da carga com relação ao Sol, que é isso daqui, que é menos a velocidade relativa mais a velocidade do rebocador com relação ao Sol de novo. Portanto, isso aqui é MR/VRS, que é igual a emissão VIS, que menos com menos mais, a massa da carga vezes a velocidade relativa, e aqui menos a massa da carga vezes a velocidade do rebocador com relação ao Sol. Passo aqui para o lado de lá também e coloco a velocidade do rebocador com relação ao Sol em evidência. Então fica massa do rebocador mais a massa C. Isso aqui é igual a massa inicial com relação ao Sol mais a massa da carga vezes a velocidade relativa. Então, isolando, passando a soma das massas para o lado de lá, quem que é isso aqui? É a massa total, de novo. Então, passando aqui, vindo aqui para cima, ó, vou dar para outra cor só para diversificar. A velocidade relativa com relação ao Sol é a massa total vezes a velocidade inicial com relação ao Sol, mais a massa da carga vezes a velocidade relativa.
Tudo isso dividido pela massa total. A massa total é 0, vamos olhar aqui, é 0,20 mais 0,80. Emisão. Emisão é minha unidade de massa, tá vendo? Ó, ele não usou quilograma, é uma unidade de massa, emisão. E emisão é a massa total já. Percebe isso ou não? Eu não sei quem é a massa total. Eu sei que a soma dos dois é emisão. Então, o que acontece aqui? Isso aqui é emisão que multiplica a velocidade inicial, 2.100, com relação ao Sol, mais a massa da carga, que é 0,20 emisão, é uma fração da massa total, vezes a velocidade relativa, que é 500 positivo, porque o sinal dela eu deixei explícito aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Eu deixei o sinal lá, então eu não tenho que me preocupar com ele aqui. Dividido pela massa total, de novo. Divide pela massa total em todos os cantos. A velocidade da nave com relação ao Sol é 2.100, que era a velocidade dela inicialmente, mais 0,20 vezes 500. 0,20 vezes 500. O quanto de massa que ela perdeu vezes a velocidade relativa. Olha que legal. Até que ficou simples. Quanto que dá isso aqui? 0,20 vezes 500 é 100, portanto, 2.200 km por hora. É bastante, né? Espero que esteja correto. Acho que tá. Acho que é isso mesmo, não vejo nenhum erro. Muito bem. Eu acho que o vídeo já ficou longo. Eu vou parar esse vídeo aqui e nós voltamos para os exemplos 6, 7, 8 e 9, mais 4 exemplos no próximo vídeo. Vejo vocês lá.